Então, vou começar com a questão de Irã, mas tem a ver com Venezuela também. Porque cerca de 2.000 pessoas, incluindo membros das forças de segurança, foram mortas em 2 semanas de protestos no Irã. Isso foi uma afirmação da autoridades do governo à agência de notícias Reuters. Nesta terça-feira foi a confirmação. Esta foi a primeira vez que figuras ligadas ao regime dos ayatollahs reconheceram um elevado número de vítimas ligado a manifestações provocadas pela crise inflacionária que vem sendo reprimidas com força letal em todo o país. Mas aí vem uma questão. Tudo começou com uma reclamação por um aumento do índice de inflação. Mas aí veio uma outra questão que se soma com isso. Mulheres reclamando a falta de liberdade de expressão, liberdade de igualdade com os homens. Uma coisa que é uma defesa muito acerbada, ou exacerbada, me corrijam por favor, da política e da pauta da esquerda. Igualdade de gênero. Mas igualdade de gênero no Irã não aplica. As mulheres não podem mostrar o rosto e desafiar um regime tirando, eu não lembro o nome, não é burca, não lembro o nome. Se alguém tiver e nos ajuda no chat, por favor. E eles defendiam liberdades. E foram mortos por isso. Amanhã vai ter um moço de 26 anos também morto, executado em praça pública. E a quantidade de pessoas assassinadas por protestar chega a 12.000. 2.000 pessoas são oficiais pelo governo. Extraoficial chega a 12.000. E aí eu gostaria de trazer também, e aí a partir desse vídeo eu vou abrir ao debate, o que aconteceu quando manifestantes da Venezuela também protestaram contra a ditadura do Nicolás Maduro. E o governo, na utilização desse monopólio da força, fazia isso aqui. Mostra, por favor. Ó. Eu sei que está sem áudio, mas é para pessoas prestarem atenção. Atropelaram manifestante, morreram pessoas. E aí a esquerda não falou nada. E as pessoas são iguais, são seres humanos. Pode continuar, deixa rodar. São seres humanos que foram atropelados por aqueles que teoricamente deveriam defendê-los. A protesta é um direito constitucional. No Irã não aplica, obviamente, isso. Mas quando você defende a vida e é contra as desigualdades sociais, inclusive as de gênero, tem que ter coerência. Se você defende a igualdade de gênero e igualdade social quando te convém, é narrativa. Quando você defende a igualdade de gênero e a igualdade social em todos os aspectos da vida, aí é política de Estado ou política de governo. E o governo do presidente Lula não manifestou absolutamente nada contra essas 2.000 pessoas assassinadas pelo regime irani. E as 12.000 que são informais nos dados de várias agências de notícias. Então, abro e começo com você, Bianca, como mulher, precisamente porque é uma manifestação, grande parte das mulheres que estão revoltadas contra a opressão do regime em função dessa tentativa de ser iguais. Eu defendo a igualdade de gênero. A esquerda também. Então, por que não defende a mulher que quer a liberdade e a igualdade de gênero no Irã? O Lula, ele fica com esse papo, e também a esquerda fica com esse papo de que é parte, né, os parceiros comerciais, mas é uma facilidade muito, muito grande que a esquerda tem de relevar quando interessa ou quando são esses parceiros que são ditadores. São ditadores e, no fundo, parece que existe uma conexão, algo ali que os une, um olhar parecido. Agora, também, sabendo o quanto isso é cruel, o quanto isso é assim, avassalador para um país, para uma nação. Não é surreal a gente perceber que o Wagner Moura, em seu discurso, podia ter falado disso. Perfeitamente. Ia ser tão mais bonito, ia ser tão mais elegante, tão mais simbólico e realmente importante do que falar da ditadura imaginária
né? É inacreditável. Tá aí, os nossos artistas não falam nada disso. Também não falam nada sobre esse massacre. E assim caminha a esquerda no Brasil. Lucas. Veja, é hijab o nome do lenço que as mulheres usam. Perfeito, Hijab. obrigado. A esquerda tem um conceito ou um caráter um tanto quanto volátil, né? Só a gente lembrar de casos de violência recentes, por exemplo, do filho do Lula. Silêncio. Né? E assim, com indícios robustos. Eu sei o quanto é ruim você o dedo apontado sem ter culpa, então eu vou falar da maneira correta. Indícios robustos de que houve alguma coisa. Basta ver o que fizeram com o Neymar, aquele vídeo que tentaram incriminar o Neymar, como a esquerda bateu, porque o Neymar simplesmente declarou que votava no Bolsonaro, entre tantos outros casos. E no Irã tem uma questão estranha, pelo menos aqui no Brasil. Quem defende esses regimes, o regime iraniano, como tantas outras ditaduras orientais, são justamente, em grande parte, as mulheres, os homossexuais, os diferentes. Lembrando que no Irã, os homossexuais não são aceitos. As mulheres não podem tirar o hijab para mostrar o seu rosto ou para respirar naquele calor terrível que faz no Oriente Médio. A liberdade religiosa é tolhida. E o que a esquerda... E aí qual é a base disso tudo? A esquerda critica muito a religião. Vamos lembrar aqui, a base dos direitos humanos é o cristianismo. Por isso que no Oriente eles apedrejam mulher e aqui não. Os direitos humanos não permitem. Por isso que lá eles chicoteiam um homossexual ou cortam a mão de quem roubou um pedaço de carne e aqui não. Os direitos humanos que eles tanto defendem são baseados no cristianismo que eles tanto atacam. É essa a hipocrisia da esquerda desnudada. Falou tudo aí, né? Porque quando você vê que pessoas preferencialmente de esquerda tem muitos eleitores homossexuais, do coletivo de LGBTQIA+, e isso é uma defesa interessante do ponto de vista da igualdade. Tudo menos hétero, é mais fácil chamar. Boa. Mas os travestis se separaram agora, né, Marcília? Teve uma divisão, aí teve uma briga interna. Tá, mas esse pessoal homossexual, lesbianas e simpatizantes com a pluralidade sexual, que está perfeitamente resguardada na liberdade constitucional, como não se manifesta contra uma morte de um homossexual igualmente homossexual em Irã? Porque tem alguma incoerência aí, ou não? Sim. Não, com certeza. É uma incoerência porque a gente não está aqui tratando de pessoas que olham para cada fato e analisam com liberdade intelectual, né? É simplesmente assim, se você é de esquerda, você precisa comprar o combo, né? Claro. Qual é o combo da esquerda? O combo da esquerda é você é contra o imperialismo, mas contanto que não seja o imperialismo da esquerda. Você é contra... você é a favor dos direitos humanos, contanto que os direitos humanos não têm a ver com Bolsonaro ou com o bolsonarismo. Então, quer dizer, essas incoerências mostram que você precisa comprar sempre um combo que diz respeito ao seguinte: tudo aquilo que é a favor da ideologia da esquerda, você vai bater palma. Tudo aquilo que for contrário, você vai ignorar. Então, não são pessoas que estão avaliando caso a caso e não são pessoas que estão avaliando os valores que estão envolvidos em cada caso, né? Então, isso é lamentável, porque isso às vezes acontece até, Segré, com algumas pessoas supostamente também da direita. O cara chega e fala assim: eu sou de direita e defendo a liberdade de expressão. Aí você vai ver, mas nesse caso aqui, eu sou... Se é o cara da esquerda falando, aí eu não defendo. Bom, então você defende a liberdade de expressão. Então você defende a liberdade de expressão dos seus. Está errado. Então, esse tipo de incoerência não pode acontecer em alguém intelectualmente ativo. E o problema é esse: a esquerda, ela arrebanha multidões no sentido de vamos todos com uma visão de mundo e não com uma análise individualista sobre valores ou fatos. É o coletivismo, né? É o coletivismo. Vai junto. Efeito de manada. Vamos junto. Vamos pra merda, mas vamos junto. Gado depois, né? Professor Sona. Eu vou pegar aquela imagem, primeiro começar com aquela imagem lá, que é bem interessante, porque aquilo que você falou, Segredo... Da Venezuela? Sim, da Venezuela. Pode rodar de novo, Ela é importante por uma... aquilo que você falou é essencial. As forças de segurança, elas existem para proteger o povo, para tomar conta do povo.
Olha que coisa curiosa, em 2013, quando ocorreram as manifestações, havia uma ministra-chefe da Casa Civil, eu tenho a impressão que era a Gleisi Hoffmann, em que ela solicitou às Forças Armadas, na época, para que atuasse contra aquele povo que estava se manifestando em Brasília. Naquela época, nós tínhamos um general comandante que era um homem decente, honrado, respeitoso e que tinha caráter. E o que ele falou foi o que você disse. As forças, e jamais usaria as Forças Armadas para atuar contra o povo, independentemente se fosse alguém em manifestação de direita ou de esquerda, porque foi assim que chegou para mim. E isso não foi divulgado, mas olha o que é a postura de um indivíduo que sabe qual é a função das Forças Armadas e sabe, tem coragem para dizer: eu não vou cumprir ordens ilegais, ordens monstruosas e ordens tirânicas. O general Vilas Boas fez isso. Eu espero que esse comportamento ainda perpasse no comando das Forças Armadas brasileiras. Pelo menos eu peço a Deus. Isso para mim é muito importante. É interessante quando o deputado, vou chamar Bove a partir de agora. Fica à vontade, Lucas Bove. Falou da moral estranha. É interessante porque a esquerda, é uma interpretação minha, não é nem que eles não têm moral, eles não são imorais, eles são amorais. Para ele a moral é irrelevante, porque até o imoral tem moral. Ele não gosta de determinado comportamento que impõe contra eles e quer colocar um outro. Mas eles são amorais, os valores e os comportamentos são irrelevantes. E aí é que a gente tem uma situação em que a gente vê essa esquerda se comportando de uma maneira tal, em que para ele é bem configurado naquilo que o André estava falando, que junto com o que a Bianca disse. Por que o Wagner Moura não falou daquilo que é concreto? Como o caso da Venezuela, como o caso do Irã. O que está chegando no Irã, se um dia tiver uma oportunidade, é muito mais grave do que se imagina. No Irã, por exemplo, já vou encerrar para não estender muito, existe uma tropa lá, as Forças Armadas, na verdade são quase 12 Forças Armadas, porque são 3 ramos, cada um ramo tem 4, outro tem 3, tudo Marinha, Exército, Aeronáutica, mais um monte de coisa. A Guarda Revolucionária tem uma tropa especial chamada Basij, que oscila entre 10 e 20 milhões, porque era uma solicitação do Ayatollah para que fosse 20 milhões. Sabe qual é a função deles? Monitorar as pessoas de uma maneira tal em que eles têm que ser cumpridores da religião e da Sharia, ao ponto de homossexuais são enforcados, como o deputado falou. Os Basij foram usados em 83 e 84, são crianças, adolescentes e jovens até 30 anos. Eles foram utilizados em 83 e 84 para desminar campos. Sabe como é que eles desminavam os campos? Eles iam andando, porque eles tinham a fé imposta pelo Ayatollah, de que eles teriam um lugar no paraíso. Aí eles iam andando, explodiam seus corpos nas minas, e os outros vinham até não ter mais mina. Iam passando por cima dos pedaços dos corpos desses jovens. Esses são o tipo de tropa que deve estar lá pior do que nós estamos vendo aqui. Isso é que nos angustia. E para a esquerda, isso é irrelevante, porque tem uma causa que sobrepõe. Qual é a causa? A causa do poder.